É preciso acabar com esse preconceito mútuo entre evangélicos e esquerda. Houve, de fato, uma quebra de pontes, mas essas pontes precisam ser reconstruídas, porque eu vou te falar uma coisa. Quando alguém vai num posto de saúde buscar atendimento, quando uma mãe vai buscar vaga na creche para o seu filho, ninguém pergunta se ela é evangélica, se ela é católica, se ela é umbandista. As pessoas sofrem os mesmos problemas. O objetivo da política e de uma eleição presidencial é tratar de solução para esses problemas. E o povo evangélico, a maior parte dos 30 milhões de evangélicos brasileiros, estão nas periferias. Sofrem também com o desemprego, sofrem com a fome, sofrem com a inflação, sofrem com toda essa tragédia do governo Bolsonaro. E isso é determinante para que as pessoas escolham e façam a sua escolha política. Eu estou entre aqueles que acreditam em estreitar essa relação entre o campo de esquerda e o povo evangélico, né, respeitando a religiosidade das pessoas, respeitando a fé das pessoas, respeitando os valores das pessoas e fazendo um debate político sobre a situação do Brasil. Eu tenho certeza que se as coisas forem colocadas nesses termos e não em termos de fake news, o eleitorado evangélico, o público evangélico tem todas as condições de dialogar, aliás, com muito mais força com o campo progressista, porque as soluções para os problemas do dia a dia que as pessoas vivem, né, estão aqui do nosso lado. Qual é a solução do Bolsonaro para a inflação? Qual é a solução do Bolsonaro para o aumento dos combustíveis? Qual é a solução do Bolsonaro para a fome, para o desemprego? Nenhuma. Esse cara está 3 anos e meio no governo e fica o dia inteiro passeando de moto, falando groselha na internet, indo para a praia andar de jet ski. É uma vergonha. E as pessoas veem isso. E eu acredito que isso vai ser predominante na eleição. Olha, eu coloquei minha posição desde o princípio, com minhas críticas à forma como se deu essa aliança e a essa aliança. Eu sou do estado de São Paulo, venho do movimento social, sou professor, dei aula em escola pública durante o governo Alckmin. A gente sabe como a escola pública era e é tratada no estado de São Paulo, em todos os governos do PSDB, como os professores e os servidores públicos foram destratados durante todos os governos do PSDB, incluindo do Alckmin. Agora, nós estamos num cenário que é tão grave, que está em jogo esse ano, não é simplesmente, Sandy, uma eleição. O que está em jogo esse ano é uma encruzilhada entre a democracia e a barbárie no Brasil. Então, mesmo tendo minhas críticas ao Alckmin, não é isso que vai me impedir, nem vai impedir o PSOL, nem vai impedir o MTST de estar ao lado do Lula para que a gente possa tirar o Bolsonaro da presidência da República. Eu acho que o grande tema dessa campanha é a agenda. É o que vai ser discutido pelo país durante as eleições. O Bolsonaro faz todo o esforço para contaminar a agenda nacional da mesma forma que ele fez em 2018. O que ele quer, tudo que ele quer, é que a gente passe esse ano inteiro discutindo a ameaça comunista, né? Um kit gay que nunca existiu, que a gente entre na pauta dele, na agenda dele. Ele fica criando factoides diariamente, semanalmente, ele cria um fato novo para pautar o debate público brasileiro. Nós não podemos entrar nesse jogo. Nós precisamos discutir com as pessoas aquilo que eles não têm como discutir, porque não tem soluções, porque não tem respostas. A nossa campanha tem que falar sobre bujão de gás, que pela primeira vez na história chegou a 11% do orçamento familiar. A nossa campanha vai ter que falar sobre fome, sobre desemprego, sobre o preço da gasolina. E não só mostrar os problemas que o governo Bolsonaro ajudou a criar e a ampliar, como também apresentar as soluções. Acho que esse é o risco que nós não podemos dar mole e correr. É entrar na agenda do Bolsonaro. Nós temos que discutir a agenda do Brasil, a agenda do povo brasileiro, aquilo que as pessoas estão vivendo todos os dias, e não a agenda artificial imposta pelo bolsonarismo. Nós não vamos ficar discutindo se a urna eletrônica funciona ou não, porque está mais que comprovado. Em 20 anos de uso da urna eletrônica, não tem nenhum indício significativo de fraude. Então, pera lá. E o Bolsonaro é um hipócrita. Ele fica dizendo, pô, a urna eletrônica tem fraude. Então, por que ele não renunciou ao mandato? Porque ele foi eleito por ela. Se ele quisesse ter coerência, renunciasse ao mandato, porque o mandato dele também é ilegítimo, então, nessa lógica dele. Sabe? Ele fica dizendo que o que presta é o voto impresso. Espera um pouquinho.
Lá nos Estados Unidos tem voto impresso. E quando o Trump, amiguinho dele, perdeu a eleição, ele foi o único chefe de Estado, aliás, a sair gritando o mundo afora que a eleição foi fraudada, uma vergonha. Então, Bolsonaro não é sério. Nós não vamos passar a campanha discutindo isso. Sabe? Nós vamos passar a campanha discutindo os temas de interesse do povo brasileiro. Ele faz ameaça golpista. Agora, te digo francamente, é óbvio que nós vamos ter que nos organizar, nós vamos ter que nos mobilizar. Não dá para desprezar o autoritarismo da história, da tradição política e da personalidade do Bolsonaro, mas o destino do Brasil vai se decidir nas urnas e não nas armas. E esse destino vai ser definido no dia 2 de outubro, eu espero, com uma vitória do Lula no primeiro turno e uma grande bancada nossa no Congresso Nacional. Eu acho que o diálogo é fundamental e deve ser mantido sempre no espírito democrático, com o Ciro e com outras candidaturas. Agora, eu não acredito, com o nível de polarização que nós temos hoje no Brasil entre o Lula e o Bolsonaro, em uma terceira via. Eu acho que essa polarização seguirá até o final do processo eleitoral. Espero que não precisemos chegar ao segundo turno, mas o debate eleitoral brasileiro está polarizado entre Lula e Bolsonaro, que neste momento representa, de um lado, o projeto democrático e, de outro lado, um projeto de barbárie, autoritário, de miséria, de devastação, que é o projeto bolsonarista. Porque isso não é simplesmente a minha opinião, não é um achismo, basta olhar qualquer pesquisa dessas que têm sido divulgadas. Hoje mesmo foi divulgada mais uma, né? Você tem nas pesquisas para ter uma terceira via, precisaria o Bolsonaro cair muito. E até aqui, apesar de toda a desgraça que ele está produzindo, ele mantém um piso, mantém uma base, um núcleo do eleitorado com ele. Então, eu acredito que a polarização entre Lula e Bolsonaro é o que vai marcar as eleições de 2022. Ganhando as eleições, o maior desafio vai ser reconstruir o país. O Brasil hoje é terra arrasada. Terra arrasada por 4 anos de Bolsonaro, por 3 anos de pandemia, por 7 anos de uma agenda econômica neoliberal selvagem, criminosa contra o povo brasileiro. Então nós vamos precisar revogar retrocessos. Nós vamos precisar ter um plano emergencial de obras públicas, em moradia, em saneamento básico, para poder gerar emprego e renda para o nosso povo, ativar a economia brasileira, recuperar a capacidade do Estado brasileiro de planejar e investir. Esse vai ser o maior desafio a partir do ano que vem. É lógico que o Bolsonaro, derrotado nas urnas, vai ficar gritando, vai querer mobilizar os apoiadores dele, vai querer criar caos, mas cabe a nós, as organizações populares do Brasil, aos movimentos sociais do Brasil, à sociedade civil brasileira, não permitir que isso ganhe eco. Eu espero que a gente tenha força suficiente, acredito que nós temos força suficiente para não permitir que o Bolsonaro tente virar a mesa. E temos que nos preocupar com o que vem depois. Temos que nos preocupar com o grande desafio que vai ser reconstruir o Brasil depois dessa devastação bolsonarista.